O poder meta-humano. Feche os olhos por um instante. Respire. Agora imagine que a realidade que você vive não é tudo o que existe. Existe um campo invisível, uma frequência silenciosa, que conecta tudo o que já foi e tudo o que será. E se a vida que você conhece for apenas a superfície? E se, dentro de você, habitar um poder oculto, adormecido, à espera de ser despertado? Este não é apenas um livro. É um convite, um chamado sutil à consciência mais elevada que você pode acessar. Vamos atravessar o véu da matéria, desprogramar os limites, e relembrar aquilo que sua alma já sabe. Você não está aqui apenas para sobreviver, mas para transcender. Bem-vindo ao despertar do seu poder meta-humano. Eles nos ensinaram que somos apenas corpos, com limites claros, regras definidas, e uma realidade imutável. Mas e se isso for apenas uma história contada tantas vezes que nos esquecemos de questioná-la? Desde o nascimento, somos programados para seguir caminhos previsíveis. Acordar, trabalhar, dormir, repetir. Somos guiados por crenças herdadas, por pensamentos que nem sempre são nossos. Vivemos presos a um eu limitado, moldado pelo medo, pela dúvida, pela conformidade. Mas aqui está o segredo. A limitação é uma ilusão. Na vastidão do universo, nada é estático. Tudo vibra, tudo evolui. E você não é a exceção. Você não é apenas um corpo. Você é uma consciência, um campo energético em constante expansão. Você não. Você já parou para observar seus pensamentos. E se perguntar de onde eles realmente vêm? Eles surgem como vozes silenciosas na mente. Às vezes sussurram, às vezes gritam, mas quase sempre estão no controle. Pensamos que estamos escolhendo, mas, na verdade, estamos apenas reagindo a padrões antigos, programações profundas, fragmentos do passado que se repetem no agora. Vivemos dentro de uma matrix mental, uma realidade construída, não pelas possibilidades infinitas da consciência, mas pelas limitações de crenças herdadas. A matrix do pensamento não é feita de máquinas. É feita de medo, de repetição, de identificação com tudo aquilo que não somos. Nos disseram, você não pode. Isso não é possível. Seja realista. Mas e se a realidade for apenas um reflexo do que você acredita? E se, ao mudar o pensamento, você mudar o mundo? A física quântica já nos mostrou. A observação interfere no resultado. A intenção molda a experiência. E a consciência é o agente criador. Você não está preso. Você está condicionado. E a chave está em perceber. Perceber o fluxo de pensamentos automáticos. Observar sem julgar. Testemunhar em silêncio. E, nesse silêncio, libertar-se. Porque o verdadeiro poder começa no instante em que você deixa de ser o pensamento e se torna o observador. No centro do seu ser, existe um ponto de silêncio absoluto. Um espaço que não pensa, que apenas observa. Esse é o verdadeiro eu, não aquele que reage, que sente raiva, medo ou dúvida, mas aquele que testemunha. Tudo isso. O observador não se prende ao drama, não busca controle, não se identifica com a dor. Ele apenas está. E quando você acessa esse espaço, o tempo desacelera, as vozes se calam, e o universo inteiro parece ouvir. A ciência chama isso de consciência expandida. O momento em que o cérebro ultrapassa o piloto automático e entra em estados mais sutis, mais criativos, mais livres. É quando o ego perde força e o ser desperta. Você percebe que não precisa lutar contra a mente, apenas precisa vê-la. E ao ver, algo muda. A luz da consciência dissolve as sombras do inconsciente. Você começa a escolher, não mais reagir. E essa simples mudança altera tudo. A realidade começa a responder a uma nova vibração. A vibração do ser desperto. A vibração de alguém que lembra quem realmente é. Você não está aqui apenas para sobreviver. Está aqui para criar, para sentir, para lembrar que é parte do todo. E que o todo vive em você. O despertar do observador é o início do retorno ao lar. Você aprendeu a medir a vida em minutos, horas, dias. Mas e se o tempo não for linear como pensaram os antigos? E se o passado, o presente e o futuro estiverem acontecendo agora?
A física quântica já nos mostra: o tempo não é absoluto. É maleável, é percepção. Sua mente acredita que o que foi, já passou, e que o que virá, ainda não existe. Mas o seu ser mais profundo conhece um segredo diferente. Tudo existe ao mesmo tempo, e você pode acessar qualquer parte da sua linha do tempo. Com consciência, a cura que você busca no futuro pode ser sentida agora. A dor do passado pode ser transformada no presente. Quando você entra em coerência com o momento, com o aqui e agora, você se torna um mestre do tempo. Porque o tempo não é o que acontece do lado de fora. É o que você sente dentro. Na imobilidade do agora, você encontra o infinito. E nesse infinito, você pode escolher novamente, reescrever histórias, redesenhar memórias, manifestar futuros. Você não é prisioneiro do tempo. Você é um viajante quântico. Uma consciência capaz de moldar a realidade com intenção e presença. O tempo é uma ilusão, mas o seu poder de transcender é real. Desde o nascimento, te ensinaram um nome, uma história, um papel. Você aprendeu a responder por aquilo que foi moldado, e passou a acreditar que isso é você. Mas, e se tudo isso for apenas uma casca? E se o eu, que você defende com tanto fervor, for apenas um personagem, um reflexo condicionado, programado, limitado? Você não é o seu passado. Não é o que te aconteceu. Não é o que disseram sobre você. Você é quem observa tudo isso. Você é a presença silenciosa por trás da narrativa. Você é o espaço entre os pensamentos. Quando a mente cala, mesmo que por um breve instante, a verdade se revela. Você é pura consciência. Uma inteligência que vive através do corpo, mas não está presa a ele. Uma alma que sente através das emoções, mas não é controlada por elas. Quando você começa a desconstruir a identidade, algo mágico acontece. O medo diminui. O ego silencia. E a verdadeira liberdade se aproxima. Liberdade de ser novo, de ser múltiplo, de ser tudo o que quiser. Você não veio aqui para caber em rótulos. Você veio para expandi-los. É tempo de se despir da ilusão e retornar ao que você realmente é, consciência ilimitada experimentando a si mesma. O momento presente não é apenas um ponto no tempo. É a porta secreta para tudo o que existe. Na ilusão do passado, nos perdemos em memórias. Na ansiedade do futuro, esquecemos quem somos. Mas é aqui, agora, que toda transformação acontece. A consciência pura vive no agora. Ela não carrega o peso de ontem, nem as expectativas de amanhã. Deepak Chopra nos lembra: o verdadeiro poder só pode ser encontrado no momento presente. Porque é nele que o universo se manifesta. Quando você se ancora no presente, você se conecta com a inteligência criadora do cosmos. Você sente a quietude do ser, o silêncio entre os pensamentos, a clareza que transcende o ruído. Dominar o agora é cessar a resistência. É aceitar a vida tal como ela é, sem julgamento, sem controle. Nesse estado de entrega, você se torna mais do que um corpo, mais do que um nome, mais do que um ego. Você se torna um com a fonte. E nesse instante sagrado, o universo conspira em seu favor. Feche os olhos por um momento. Imagine que todas as limitações que você acredita ter foram apenas programações, ideias herdadas, condicionamentos sociais, fantasmas do passado. Mas, e se você não fosse nada disso? E se a sua verdadeira essência estivesse adormecida, como uma chama esperando ser acesa? Você não é o nome que recebeu, nem a história que repetiu 1000 vezes. Você é consciência viva, energia moldável, potencial puro. Dentro de você existe um código, uma frequência que, quando despertada, revela habilidades além da lógica. Intuição afiada, presença magnética, manifestação instantânea. Esse é o seu potencial meta-humano. E ele não pertence a um futuro distante. Ele está aqui, esperando você escolher acordar. O mundo externo espelha sua vibração interna. Quando você muda por dentro, a realidade dança ao seu redor. Você começa a perceber sincronicidades. Coincidências deixam de ser acaso e se tornam confirmações. Você sente que está no caminho. Você sabe que está alinhado. O despertar não acontece com barulho. Ele acontece no silêncio, na pausa entre os pensamentos, no espaço entre um batimento e outro.
Respire, você está voltando para casa. Para a verdade de quem você é, e isso é apenas o começo. E agora, ao final desta jornada, você não é mais o mesmo. Algo dentro de você se lembrou. Se lembrou que a matéria é apenas a superfície, que o tempo é apenas uma ilusão, e que a consciência é o campo onde tudo nasce, vive e retorna. Agora sabe que cada pensamento é um código, cada emoção, uma frequência, cada escolha, uma criação. O verdadeiro poder não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Você é mente, você é energia, você é vibração, você é universo, você é vida. E neste instante, ao encerrar este livro, você não fecha uma história, você abre portais. Portais de percepção, de conexão, de presença absoluta. Você é o meta-humano desperto. E tudo o que desejar, já é possível. Porque agora, você se lembra de quem é, e esse é o maior poder que existe. Se essa mensagem tocou sua alma, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos juntos expandir essa consciência e co-criar um novo mundo, mais desperto, mais alinhado, mais humano. Nos vemos no próximo vídeo.